Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vídeo especial em domingo, dia 30 de agosto de 2020. E no vídeo de hoje eu vou contar tudo pra você sobre o desfecho da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. Quem se classificou, quem foi rebaixado e os confrontos das quartas de final. Então fica aí que após a vinheta eu volto pra contar tudo que rolou na rodada deste domingo. Para música. Bom, gente, começar o vídeo de hoje aqui, ó. Lembrando, amanhã não tem vídeo, amanhã é segunda-feira, vai ser uma folga minha aí, final de mês, não vai ter vídeo, então esse vídeo aqui de domingo é como se fosse da segunda-feira antecipado. Falando em vídeo, gostaria de pedir mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, ative as notificações e se inscreva no canal. Tem muita gente aí se inscrevendo no canal, isso é muito importante pra gente, pro nosso trabalho aqui e também para mais equipes terem aí acesso a informações sobre as equipes do interior de São Paulo e também dos campeonatos da divisão de acesso da Federação Paulista. E o assunto do vídeo, como eu já disse lá na abertura, é o desfecho do Campeonato Paulista da Série A2 da sua primeira fase. Na manhã deste domingo foram disputados os 8 jogos, válidos pela 15ª rodada. E olha, gente, teve time aí escapando do rebaixamento na Bacia das Almas. Daqui a pouquinho eu vou contar para você quem que foi e também vou falar os confrontos da segunda fase. Durante essa semana, provavelmente nessa segunda-feira, a Federação Paulista vai fazer um conselho arbitral, né, para definir as datas e os horários das partidas. É bem provável que essas quartas de final sejam um pouco mais espaçadas, em virtude da participação do São Bento, que é um dos classificados, mas o São Bento está jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, então precisa ter uma folga maior na tabela. Então, todos esses detalhes vão estar sendo discutidos aí no conselho arbitral, que a Federação Paulista, possivelmente, né, conforme vem fazendo nos outros campeonatos, já nessa segunda-feira, haja esse conselho aí da segunda fase para definir as datas e os horários das partidas. Bom, agora, como eu fiz da outra vez, jogo a jogo, eu vou falar o que aconteceu nos jogos e o desfecho de cada um, o que aconteceu com cada time, né? Vamos começar pelo talvez foi o jogo mais decisivo e mais importante da rodada. Esse jogo aconteceu lá em Santos. Lembrando mais uma vez, ó, aqui do lado fica a classificação já para você já ir se orientando, né? E eu vou falando aqui o que aconteceu no jogo, quem marcou os gols. Mas vamos lá. O jogo, como eu dizia, talvez o jogo mais importante da rodada, o mais decisivo, aconteceu lá em Santos, no estádio Eurico Mursa, onde a Portuguesa Santista, que estava com a classificação bem encaminhada antes da parada do futebol, precisava só de mais uma vitória para classificar, acabou sobrando. Pois é, a Briosa foi aí o time aí que eram 4 times para 3 vagas, a Briosa aí acabou ficando de pé na dança das cadeiras e perdeu a classificação. Já o Votuporanguense, que lutou bastante para não ser rebaixado, mas foi rebaixado com requintes de crueldade. Isso por quê? Porque o Votuporanguense venceu por 2-0, tirou a Portuguesa Santista da luta pela classificação, e aí, como vocês podem ver na tabela, ele chegou aos mesmos 13 pontos que a equipe do Red Bull. O Red Bull perdeu para a Portuguesa, lá no Canindé, por 1-0. Aí os dois times ficaram com 13 pontos, ficaram com menos 9 de saldo. O saldo negativo dos dois foi menos 9. E aí os dois também tinham 3 vitórias, né? Então, empatados em pontos, empatados em vitória, empatados no saldo de gols. Aí fomos para o quarto critério de desempate, que foi o número de gols marcados. E por um gol, o Red Bull acabou se salvando. O Red Bull marcou 15 gols e o Votuporanguense marcou 14 gols. Um golzinho a mais do Votuporanguense contra a Portuguesa Santista, ou um gol que a Portuguesa de Esportes fizesse em cima do Red Bull, salvava o Votuporanguense caiu, mas por muito pouco. Vamos lá. Os gols foram marcados pelo João Marcos, né, aos 21 minutos do segundo tempo. Os gols lá em Santos marcados no segundo tempo. E o Ricardinho aos 45 do segundo tempo. Também aí acabou fechando o placar para o Votuporanguense. 2-0 Votuporanguense, mas mesmo assim a equipe de Votuporanga não conseguiu se salvar do rebaixamento. E a Portuguesa Santista acabou eliminada. Mas eu falei requintes de crueldades pro lado do Votuporanguense. Mas a Portuguesa Santista também teve drama. Porque mesmo com a derrota, em determinado momento do jogo o time ainda estava classificado. E aí eu vou passar para o próximo jogo, vocês vão entender o desfecho dessa história. O jogo seguinte foi disputado lá em Piracicaba, onde a equipe do Penapolense, que brigava para não cair, o Penapolense era outra equipe que brigava para não cair, acabou sendo derrotada pelo 15 de Piracicaba, o 15 de Piracicaba que estava fora da zona de classificação,
A equipe foi derrotada pelo 15 de Piracicaba, foi na última colocação, foi rebaixada e o 15 acabou não só pegando a última vaga, como também subindo aí para a sexta colocação. Só que a história começou a favor do Penapolense, porque aos 48 do primeiro tempo, o Índio acabou fazendo 1 a 0 para o Penapolense. Esse resultado tirava a equipe da zona de rebaixamento, eliminava o 15 de Piracicaba e ia salvando a Portuguesa Santista. Só que aí, aos 17 minutos do segundo tempo, o Ellison acabou empatando o jogo e 2 minutos depois, não deu nem tempo de começar a fazer conta, porque 2 minutos depois, o Caio Mancha acabou marcando o segundo gol da equipe de Piracicaba. Aí o 15, como eu falei, subiu para a sexta colocação com 23 pontos ganhos. E a equipe do Penapolense permaneceu ali com 10 pontos. Eu falei 10, mas são 12 pontos. O Penapolense com 12 pontos acabou sendo rebaixado. Então, esse aí foi esses dois jogos, né, que eu citei aqui, que eu abri o vídeo falando, foram os que definiram o time eliminado, né, o time que ficou fora da briga pela classificação, e também os dois últimos rebaixados. Mas eu falei do jogo do Canindé, vamos passar no jogo do Canindé, porque a Portuguesa venceu o Red Bull. Aliás, eu falei Canindé, não, esse jogo foi em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, né? A Portuguesa venceu o Red Bull lá no Moisés Lucarelli por 1 a 0. O gol foi marcado pelo Lucas Douglas aos 40 minutos do primeiro tempo. O resultado, Portuguesa em terceiro lugar com 27 pontos. A Portuguesa aí foi a quarta vitória consecutiva da Portuguesa. A Portuguesa também deu uma boa melhorada depois que trocou o treinador, conseguiu aí 4 vitórias consecutivas. E a equipe do Red Bull, como eu disse, ficou com 13 pontos e se salvou do rebaixamento por um gol marcado. Se tivesse sofrido mais um gol, ou o Votuporanga tivesse marcado mais um lá contra a Portuguesa Santista, era o Red Bull, time rebaixado. O Red Bull é que se salvou na Bacia das Almas. Passando para o próximo jogo, vamos falar do São Bento. O São Bento, que na semana passada já havia conquistado sua classificação, venceu o Audax por 2 a 0. Levou a campo neste domingo, lá no Walter Ribeiro, uma formação alternativa. Mas mesmo assim ele conseguiu vencer o Monte Azul pelo placar de 1 a 0. Gol do Bambam, aos 16 minutos do segundo tempo, gol de falta. O Bambam, que é um dos jogadores titulares que começou no banco de reservas, exatamente para acabar ganhando um descanso, ele entrou no segundo tempo e acabou marcando o gol de São Bento. Foi a 7ª vitória consecutiva do São Bento. Depois que o Edson Vieira assumiu, pelo menos nas 2, o São Bento não perdeu mais, só venceu. 7 jogos seguidos. São Bento subiu para a 4ª colocação com 27 pontos e quase complicou a vida do Monte Azul. Porque o Monte Azul, que estava quase classificado, mas precisava ir de um pontinho para se classificar, acabou se classificando na 7ª colocação com 22 pontos. Foi o único dos que brigava ainda por classificação que perdeu. Então, o Monte Azul na 7ª colocação. E um dos resultados que ajudou o Monte Azul, além evidentemente da derrota da Portuguesa Santista, aconteceu lá na Rua Javari, onde o Juventus empatou com o Atibaia em 1 a 1. O Atibaia já entrou em campo sem chance de classificação e também sem risco de queda, e o Juventus aí só brigava por melhores colocações. Daí o Juventus acabou fazendo seu primeiro gol aos 5 minutos do primeiro tempo com o Bruno Xavier, fez 1 a 0. E já aos 26 da etapa complementar, o Paraíba empatou para a equipe do Atibaia. O Juventus ficou com a 8ª colocação, fechou na 8ª colocação. O Juventus ficaria fora se a Portuguesa Santista tivesse ganhado, porque ficou 2 pontos acima da Portuguesa Santista. Se a Portuguesa Santista ganha, quem ficava fora era o Juventus. E o Atibaia ali fechou o campeonato, ali sua campanha, na 11ª colocação com 18 pontos. Um jogo que valeu a liderança do campeonato também aconteceu lá em Taubaté, onde o Taubaté recebeu o São Bernardo. O Taubaté, que chegou a liderar o campeonato depois da volta do futebol, acabou derrotado na rodada passada e perdeu a liderança. Aí ele tinha a chance de tentar recuperar a liderança contra o São Bernardo, que era o líder. Só que aí quem acabou vencendo foi o São Bernardo. Gol do Alan Dias, cobrando pênalti aos 30 minutos do primeiro tempo. São Bernardo 1, Taubaté 0. O São Bernardo chegou a 28 pontos, se classificou com a melhor campanha e o Taubaté caiu para a 5ª colocação. O Taubaté, que podia terminar a primeira fase na liderança, se classificou na 5ª colocação. Mais um jogo envolvendo a equipe do ABC. O São Caetano ficou com a 2ª colocação ao vencer o Audax por 2 a 1. O Audax, que já não tinha chance de classificação, a chance dele ser rebaixado era muito pequena, apesar de existir, mas aí precisava de uma complexa combinação de resultado. O São Caetano venceu por 2 a 1. Gols do Luan Costa aos 34 minutos do primeiro tempo. E o Alex Reinaldo cobrando pênalti. Nossa, como teve pênalti nessa rodada, hein?
O Alex Reinaldo, batendo pênalti, fez 2-0 aos 40 minutos do primeiro tempo. Aí o Marcondelli, cobrando falta aos 38 do segundo tempo, descontou. Mas a reação do Audax parou por aí. São Caetano, 27 pontos. E o Audax fecha a campanha em 13º lugar com apenas 15 pontos. Muito pouco aí para um time que tem a estrutura do Audax e que há poucos anos foi vice-campeão paulista. Para fechar a rodada, era aquele jogo que não valia nada, né? Como eu já tinha dito no outro vídeo. Os times já estavam eliminados e também não tinham risco de queda. O Rio Claro recebeu o Sertãozinho e venceu por 1-0. O Rio Claro se despedindo com vitória da Série A2, batendo o Sertãozinho por 1-0. Gol do Bertin aos 10 minutos do segundo tempo. Vitória do Rio Claro. Rio Claro que, com a vitória, termina a primeira fase em 10º lugar. A 3 pontos ali da zona de classificação. Faltou uma vitória ali para o Rio Claro estar brigando para se classificar. Enquanto que o Sertãozinho, o rei dos empates, 8 empates no total, 8 empates em 15 jogos, empatou metade dos jogos que disputou. O Sertãozinho fechou aí a sua campanha na 12ª colocação com 17 pontos. Talvez não fosse o tamanho e o número de empates, né? Se você pegar esses 8 empates, colocasse 2 derrotas e 2 vitórias, né? Trocasse 4 empates por 2 vitórias e 2 derrotas, o Sertãozinho aí estava em uma condição melhor de brigar pela classificação. Bom, agora vamos ao que interessa, né? Que são os confrontos da segunda fase. Não tem segredo. O São Caetano, que foi o primeiro colocado, vai enfrentar o Juventus. Aliás, o São Bernardo, corrigindo, São Bernardo, primeiro colocado, vai enfrentar o Juventus. O São Caetano enfrenta o Monte Azul, né? A Portuguesa joga contra o 15 de Piracicaba e o São Bento enfrenta a equipe do Taubaté. Como eu falei, esses jogos de ida e volta, né? Primeiro jogo na casa, no campo dos times que tem campanha inferior, e aí os jogos de volta na casa dos times de melhor campanha. Lembrando que daí os confrontos da semifinal vão ser definidos através da campanha de quem passar. Então ainda é preciso saber quem vai passar, né? Quem vai se classificar para a semifinal, para a gente conhecer os duelos das semifinais. Não está nada pré-definido, não tem nenhum chaveamento feito. Os cruzamentos são definidos aí por campanha ao longo das fases. Então os resultados da segunda fase também contam aí para definir os confrontos da semifinal. Esses então foram os confrontos. Repetindo: São Bernardo contra o Juventus, São Caetano, Monte Azul, Portuguesa e 15 de Piracicaba, São Bento e Taubaté. Jogos aí valendo 4 vagas nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Aí depois eles vão brigar aí nessas semifinais para ver quem são os 2 times que sobem para a Série A1 do ano que vem. Como eu falei também, provavelmente nessa segunda-feira a Federação Paulista vai fazer por videoconferência um conselho arbitral, onde será discutido as datas e horários desses jogos, né? Tem aí a questão do São Bento, né? O São Bento está envolvido com a Série C, tem jogo neste meio de semana com a Série C, tem jogo marcado para o próximo final de semana, então talvez seja muito provável que a segunda fase da A2 comece no final de semana, sem o jogo do São Bento, ou mais tardar só no meio da outra semana, né? Então vamos aguardar o que a Federação Paulista e os clubes vão decidir na provável reunião que acontece nessa segunda-feira. Bom, vídeo mais curtinho hoje, foi só para falar sobre a Série A2. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, um ótimo final de domingo e até o próximo vídeo já no mês de setembro, hein? Então, até lá!